Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me escutando? Quem for chegando vai me dando um ok sobre o meu áudio, sobre o meu som. Hoje a gente vai falar sobre precificação de honorários. Essa é a última live do projeto de Jovem Advogado para Jovem Advogado da segunda edição. A gente está planejando já a terceira. Mas a terceira vai ficar pro ano que vem, né? Porque a gente precisa realmente descansar, a gente tá beirando o final do ano, mas vai ter uma surpresinha aqui agora em novembro, para os jovens advogados também, principalmente uma edição especial de 3 lives. Mas essa segunda edição foi muito bacana. A gente contou com presença de advogados especialistas, a gente teve um feedback muito bacana das pessoas, porque a gente tratou de temas como, por exemplo, o direito bancário e o direito imobiliário, que quem ainda está na academia do direito ainda não tem contato especificadamente com esse nicho de mercado e nem sabe que isso pode ser uma área da advocacia. E hoje a gente vem falar de um tema que às vezes pode nos custar muito caro quando a gente não sabe cobrar. E o nosso convidado é completamente especialista nessa área. Ele já entrou aqui, eu já vou chamar ele. E eu espero que vocês fiquem com a gente até o final, porque hoje a live promete, tá? Deixa eu só chamar ele aqui, pera só um pouquinho. Opa! E aí, tudo bem? Boa tarde, Ian. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Como é que vocês vão? Bom, aqui por aqui tá tudo bem, aqui ainda é umas 4 horas da tarde, é um horário a mais, né? Seguimos com o horário de Brasília, o pessoal já foi devidamente avisado aí, porque eu fiz confusão essa semana. Mas hoje a gente vem aqui com o último dia, né, do evento, o projeto de Jovem Advogado para Jovem Advogado. Fazer live no sábado é um desafio muito grande. Grande. E eu já quero que você se apresente para quem já está nos assistindo aí. Pessoal, boa tarde. Boa tarde, todo mundo está aqui entrando. Ian, mais uma vez, digo que é um prazer ter, enfim, você nos convidado para participar desse momento. Projeto seu que já é sucesso. Meu nome é Alan Queiroz, sou advogado empresarial. Enfim, tenho um trajeto. Sou jovem advogado também, me considero jovem advogado, tenho apenas 28 anos, mas já tenho uma trajetória que começou nos 18 anos para 19, no primeiro estágio. Atravessei alguns momentos de assistência jurídica, advocacia autônoma, gestão do departamento de jurídico. Hoje eu tenho o meu próprio escritório, coordeno uma equipe e vou tentar aqui somar um pouco, pessoal, explicar um pouco mais sobre a precificação. A tão temida precificação para quem está começando a atividade profissional agora. Bacana. Para a gente já começar, Alan, eu gostaria que você falasse um pouco das angústias que você inicialmente sentia na hora de precificar, os medos e tudo mais, porque eu acho que pode Show, identificar muito com a gente. show. Principalmente assim, eu tenho 2 anos, eu completei, eu estou no segundo ano da advocacia, eu peguei minha carteira em Uhum. maio do ano passado, e desde quando eu já comecei de forma autônoma, eu sempre sentia de colocar um preço adequado, mas o cliente fugir e eu fiquei sem saber o que fazer. Então, por favor, fale pra gente um pouco dessa agonia. Perfeito. Ian, vou trazer aqui alguns exemplos, vou tentar explicar da melhor maneira. Pessoal, tendo dúvidas, podem ir perguntando aqui que a gente responde ao final. Angústias, medos, o que fazer quando se está no começo? Primeira coisa que eu quero que todo mundo já entenda desde já e assimile. Ninguém nasce pronto. Ninguém termina o curso pronto. Ninguém nunca vai estar 100% pronto. Eu sempre falo isso muito aqui no escritório, sempre falo muito isso aqui à equipe. Pessoal, nós encontramos hoje, trabalhamos com uma peça X, nós trabalhamos com o modelo Y, nós trabalhamos da seguinte maneira. É imutável? Não, porque eu quero melhorar a semana que vem. Eu quero mês que vem que essa peça, que esse modelo, que esse trabalho seja melhor. Então, primeira coisa, entendam. A gente vive numa evolução constante. Então, o Alan de um ano atrás é diferente do Alan de hoje. Quem está começando tem que entender isso para dar o seu próprio tempo. Veja, dar o seu próprio tempo não quer dizer ficar estagnado ou deixar que a maré leve. Não, é entender que cada um tem um tempo de resposta, cada um vai ter o seu aprendizado. Porque, inclusive, eu estava até gravando um vídeo agora
para o meu Instagram, falando sobre a comparação, Ian. Quem é jovem advogado tem uma grande tendência a se comparar com o colega, com o vizinho, com o escritório do lado, porque, não, mas fulano já cobra 10 mil numa ação. Eu estou, no máximo, conseguindo cobrar 1.500 e com medo do cara não aceitar. Ian, pessoal, se comparar é um dos principais problemas que vocês vão estar trazendo para vocês mesmos, que vai refletir na advocacia de vocês e vai refletir diretamente no cliente, no serviço prestado. Então, primeira coisa é essa. Entendam que estamos numa constante evolução e que se comparar com o vizinho não vai adiantar agora. Nós temos a tendência que a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. E a partir daí tudo começa a desandar. Entende? Alan, mas quando você começou, como é que era? Cara, eu terminei meu curso estou no sexto ano da advocacia. Terminei meu curso, eu continuei trabalhando, onde eu já trabalhava como assistente jurídico, e fui fazer advocacia autônoma. Comecei do mesmo jeito, sem base nenhuma de precificar. Sem base nenhuma. Pegava a tabela da OAB, o que fosse juizado ou trabalhista é 20% ou 30%, e seja o que Deus quiser. E assim a gente vai. Por quê? A gente terminou o curso. O que aparecer de cliente, a gente sai pegando. Então, é um momento de quê? Terminou o curso? Bem muita prática, bem muita prática, bem muita prática. Quem acabou de terminar o curso não deve se preocupar tanto. Eu vou precificar assim, só não vai trabalhar feito uma ONG de graça. Aí tá errado. Mas, amigo, terminou o curso, caia na prática. E quando é que o Alan começou a entender mais sobre precificação? Depois de 3 anos, no terceiro a quarto ano de advocacia, é quando a gente fez uma guinada de chave, que eu deixei a advocacia autônoma, deixei a gestão, porque logo depois da advocacia autônoma, eu passei a ser gestor de um departamento jurídico de empresa. E faz 3 anos que eu fundei com minha sócia, a Leal Queiroz. Quando a Leal Queiroz entrou em ação, que eu tinha, pessoal, uma folha de salário para pagar, que eu tinha investimento, que eu tinha aluguel, que eu tinha toda uma equipe de famílias dependendo de mim, negócios, enfim, a coisa mudou. O que é que eu percebi aí? Que para encontrar o meu preço, eu precisaria mapear quais eram as minhas despesas com equipe, com aluguel, com investimentos no escritório, com cursos que eu precisava fazer para poder prestar o melhor serviço, com networking, com, enfim, publicidade, com marketing, quanto eu precisava, quanto eu gastava, eu tinha que gastar por mês. Quanto é fixo, quanto é variável. Peraí, mas eu não vou trabalhar de graça, minha sócia também não. Botei tudo no bolo, cheguei no montante. Cara, eu preciso faturar isso por mês só para me pagar. Só para me pagar. Fora o lucro. Opa, então eu já sei que se eu faturar X mais tantos por cento, eu vou estar pagando tudo e ainda vai estar com lucro no final. Por quê? Nesse custo fixo, eu sempre recomendo ser colocado, Ian, o seu salário. Advogado tem que ter um salário fixo a tirar do escritório. O que passou daquilo ali, aquilo ali é lucro. Certo? Então, foi nessa virada de chave, depois de 3 anos de formado, depois de 3 anos de advocacia, que me vi na responsabilidade perante famílias, funcionários, perante receita, perante todo mundo. Alan, ou tu aprende quanto de fato tu tem que receber por mês para tirar teu lucro, para fazer os investimentos, para pagar a tua folha, ou a coisa vai cair em questão de meses. Porque não dá para abrir um escritório, ter uma equipe, assumir N obrigações e ficar trabalhando com base no achismo dos 10, 15, 20 ou 30%. Então foi mais ou menos assim que eu comecei a formular, a crescer nessa parte da precificação. Que bacana. É importante você falar isso, porque quando a gente começa, eu verifico assim que a gente faz algumas burradas, vou usar esse termo, por não ter um conhecimento
de como cobrar. Então, às vezes, a gente acaba cobrando barato por um processo que, às vezes, vai ficar na nossa mão Isso. 2, 3 anos. E aí, o cliente já pagou aquilo que a gente fechou de início e a gente está ali, carregando aquele custo daquele processo. E um Isso. processo, a gente precisa ligar o computador, a gente precisa gastar energia, gastar internet. E tudo isso, ele tem que ser previamente calculado. E eu acho legal você falar essa parte que você abriu seu escritório, calculou o que é variável, o que é fixo. Porque hoje também eu tenho meu escritório junto com os meus sócios, que inclusive a gente que fundou o The Jovem, que é o Leonardo e a Bianca que estão aí comentando. E o que a Show. gente identificou no início? O que a gente podia pagar por mês e o que a gente tinha a longo prazo para receber. E aí deu muito certo, a gente montou o escritório. Eu acho que até uma dica para quem está começando, que no seu primeiro escritório você não precisa gastar muito, porque só de você ser jovem, já ter a Perfeito. oportunidade de ter um escritório, isso já identifica muito você, isso já te deixa à frente. E óbvio, a gente teve que se juntar para unir forças. E eu acredito muito na advocacia cooperativa. Eu acho que eu até já ouvi você falando esse termo, porque é unir forças, é se unir junto para poder crescer e atingir outros níveis, até mesmo de cliente. Mas fala para mim, Alan, eu posso chamar você de Alan ou Alan? Tanto Alan, faz. Alan. Eu tenho um primo que é Alan, né? Então eu fiquei. Aí, assim, o que eu queria saber de você? Como faz para a gente identificar o custo daquele processo? Por exemplo, um processo imobiliário. Quanto faz? Eu vou ficar com esse perfeito. processo na minha mão, porque a gente sabe que os processos imobiliários são processos de anos. Então, eu queria saber de você, mais ou menos, como que faz para a gente calcular, mais ou menos, o custo daquele processo para mim? Se eu devo cobrar ele por ano ou devo cobrar mensal? Perfeito, perfeito. Ian, se me permita, antes de responder a sua pergunta, acho que é da Nayana perguntou por que é tão difícil precificar. Eu vou só responder ela antes, para já contextualizar, chegar na sua resposta. Creio que é Nayana. Por que é difícil precificar? Bem, você passamos nós, na verdade, 5 anos na faculdade de Direito. Lá, nós somos atolados, assoberbados, nós recebemos uma enxurrada de informações de código, de lei, de doutrina, do doutrinador, da jurisprudência. E eu não consigo imaginar. Parece que lá o pessoal vive em outra realidade. Quem cria as grades do curso, parece que todo mundo vai sair de lá direto para o STF. Realmente. Essa é a grande verdade. Por que é difícil precificar? A gente não aprende. Nós passamos 5 anos dentro de uma sala de aula, não temos uma única aula para dizer, pessoal, quem quer advogar vai vender um serviço. É um serviço, então tem que ter um preço. O preço, para poder chegar, tem que seguir o caminho A, B, C, D. Lembre de uma coisa, vocês não são advogados, vocês são vendedores, tá certo? Qual professor de direito que vai abrir a boca em sala de aula para dizer que a gente não é advogado, que a gente é vendedor? Me diga um. Então, nós entramos num ambiente tomado de vaidades, de egos, de jurisprudências e esquece de mostrar para a gente o que? A vida real. A vida real, que é uma vida de negócios, vida de gestão, vida de custos, vida de preço, vida de investimentos. Por isso nós achamos tão difícil precificar, porque simplesmente não fomos treinados para isso. Terminamos a faculdade sem a menor preparação para esse momento. Então, por isso é tão difícil precificar para nós, advogados. Entende? E aí, chegando na sua pergunta, como encontrar o preço do... Eu vou responder, eu vou só percorrer um caminho necessário para o pessoal ir melhorando o entendimento, a compreensão. Primeira premissa é justamente essa, Ian. Nós temos que ter em mente que a faculdade não nos ensina a precificar, a faculdade não nos ensina a gerir o nosso escritório. Uma vez entendido e reconhecido isso internamente, porque os advogados terminam o curso considerando que já sabem de tudo.
Esse é outro fator que atrapalha na hora de precificar. Não, isso aqui fulaninho sempre fez assim. A tabela da OAB já diz assado. Então não precisa de ninguém não. Isso aqui eu sei como fazer. Quando entra no seu escritório, aí começa a ter o resultado negativo. Então, a faculdade não ensinou. Outra coisa que tem que estar muito bem firme no pessoal é que o preço cobrado é diferente do valor que você vai entregar. O valor, Ian, o valor, pessoal, sempre tem que ser superior ao preço cobrado. O valor é o quê? É a sensação que o cliente está tendo. É a entrega. O valor é a entrega que o cliente está recebendo. Eu posso pagar, um exemplo, R$1.000. O cliente me paga R$1.000. Mas eu dou uma entrega para ele, uma sensação, que ele, caramba, eu podia ter pago 2.000 aqui. Então o valor tem que ser mais. Vou dar um exemplo. Essa semana eu fiz uma audiência. Eu fiz uma audiência pela manhã. Quando foi pela tarde, eu já tinha pego a ata da audiência no sistema, né? Lá no WhatsApp, mandei para a cliente. Senhora fulano e tal, conforme assim, a senhora viu na audiência hoje pela manhã, tá aqui a ata. Guarde nos seus arquivos, faça como a senhora quiser, enfim, precisando, querendo ler, está aqui sua ata da audiência. Ian, esse simples ato deixou essa cliente tão feliz, mas tão feliz, que no outro dia ela falou comigo, querendo trazer uma nova demanda para o escritório. Ela fez, que coisa boa, estou muito feliz em ter recebido essa sua atenção. No outro dia ela chegou, doutor Alan, tem outro processo com o outro escritório e eu não estou satisfeita, nós podemos conversar? Então, a sensação da entrega. O advogado, ao gerir seu escritório, ao trabalhar, tem que focar na entrega. Esse é o ponto. Alan, mas esse arrudeio todo para poder chegar no preço? Sim, porque tem outra premissa. O que você vai estar vendendo ao cliente não é a contestação, não é a ação, é o seu tempo. É o tempo de Ian, é o tempo dos sócios dele, é o tempo do estagiário, é o seu tempo. Eu te pergunto, você já experimentou medir seu tempo? Usar timesheet nas atividades? Quanto tempo você... É tanto que, para você, primeiramente, calcular, é uma evolução. Entenda que é uma evolução. Eu aqui vou dar uma ou duas fórmulas mais básicas, mas uma das formas de cobrar certo também, nesse processo de evolução, é mapeie durante um mês o tempo que de fato você passa na atividade fim do escritório. Exemplo, estou aqui fazendo uma contestação. Eu preciso de uma pesquisa, eu vou fazer isso. Enfim, gastei 4 horas na contestação. Então eu já sei que em média estou gastando 4 horas na contestação. Sendo que eu ainda precisei fazer o quê? Atender o cliente e eu preciso saber o quanto tempo esse cliente está me tomando. E chegou uma ação nova imobiliária, como o doutor Ian trouxe. Quanto cobrar? Pessoal, se você não está medindo o seu tempo, não sabe quanto tempo gasta, ou não tem experiência de lidar com um processo do tipo, você não vai saber precificar corretamente. Essa é a verdade. O primeiro ponto é esse. Você vai sim encontrar uma maneira melhor de precificar. Mas entenda, nós estamos sempre num processo de evolução. E vocês vão usar uma formulazinha básica hoje, amanhã vão ver que vão melhorando, melhorando e melhorando. Por quê? Tem cliente que você só vai saber se vai precificar certo ou não se você tiver experiência prévia de quanto tempo isso demanda. Doutor Ian trouxe, mas o processo pode durar 10 anos, um exemplo. Pode, mas pode durar 5 também. Pode durar 2, pode fechar em um acordo. Então, quanto eu cobro? Aí vamos lá entrar. Alan, seguir a tabela da OAB é uma boa? Bora lá, Ian. Eu terminei o curso. Eu não segui nada. Eu não faço a menor ideia de cobrar. Seguir a tabela da OAB vai me deixar rico, vai me ressarcir, enfim. Pessoal, tabela da OAB é um referencial. Quem quer seguir, que siga. Eu não sou esse pessoal que fala, não, se quer seguir. Você se sente bem seguindo,
Você se sente remunerado seguindo? Comece usando a tabela da OAB. Porque você, pelo menos, já foge do achismo. O pior cenário é quando você... eu acho que é... Eu vou lhe cobrar 2.000. Mas com base em quê? Tem cliente que pergunta, doutor, como é que você chegou nesse valor? Aí o advogado, não, porque... Alan, mas e aí? Eu não uso tabela da OAB, eu não quero usar. Vai durar 10 anos o processo. Quanto é que eu vou cobrar? Ian, num cenário perfeito, você teria que saber mais ou menos quanto tempo esse processo iria durar, certo? Você vai ter que ver se esse processo, o cliente vai lhe pagar no êxito ou já vai ser um contrato fixo, certo? Você tem que saber quantos processos o seu escritório tem, quantos processos o seu escritório movimenta, qual o seu custo. Um exemplo, se eu vou ter um custo X no meu escritório para poder girar a roda e eu administro 100 processos, certo? Então, sei lá, R$ 1.000 o custo e eu vou estar administrando 100 processos. Cada processo vai estar me custando quanto? R$ 10. Peraí, cada processo por mês vai estar me custando R$ 10. Quantos meses esse processo vai estar no meu escritório? Então eu já sei que pelo menos isso aqui eu tenho que me remunerar. Se um processo, um exemplo, para a máquina rodar, custa R$ 20 no meu escritório, despesa fixa, eu estou nem botando lucro, etc. Então, vamos dizer que seja R$ 20 por mês. Vai ficar 12 meses no meu escritório? Então, 12 vezes 20. Eu tenho que ter pelo menos isso para poder se pagar. Não estou nem falando em margem de lucro. Então, se você vai cobrar, o processo vai ser Y, vai ser... Peraí, quantos processos eu tenho? Quanto eu vou estar movimentando no mês de processo? Qual o valor que cada processo representa por mês? Quantos meses vai ficar no meu escritório? É tanto. É uma forma de cobrar? É. Outra forma de cobrar, eu já vou fugir dessa parte de meses, enfim. Esse é um tipo de demanda que, pelo que eu vejo, para fazer a inicial vai durar 10 horas, para participar da audiência 5, enfim. É um processo que, no geral, vai tomar 50 horas do escritório. Mais 10 horas no recurso, enfim. No geral, esse processo vai durar 50 horas. Certo, quanto é a hora do seu escritório? Vou dar um exemplo, já vou adiantar. Adiantar aqui, Ian. Se eu estiver falando rápido ou devagar, ou você quiser interferir, fica à vontade, viu? Tá ótimo. Mas vou dar uma fórmula básica. É uma fórmula básica para quem está começando, certo? Essa aqui vocês podem fazer tranquilamente. Eu estou começando agora. Qual é a minha despesa? Internet. Aluguei uma salinha, um cowork. Enfim, minha despesa é de R$ 500 mês. R$ 500 mês, um exemplo, entendam. Quantas horas você está dedicado à atividade fim do seu escritório no mês? Alan, eu estou no escritório pagando conta, fazendo isso, fazendo aquilo, já vale, não vale? Não, atividade fim. Na atividade fim, quantas horas? Porque quanto maior for a quantidade de horas ali, menor vai ser o valor final encontrado. Então, se você for considerar tudo, o valor final vai ficar menor. Vamos lá, vamos dizer que num dia eu trabalho 5 horas na atividade fim. Então, na semana, 25. Então, vai lá, se eu tenho R$ 500 minha despesa e eu trabalho 100 horas na atividade fim no mês, então, R$ 5 é minha hora. É muito pouco, pessoal, isso é um exemplo. Então, R$ 5 é a minha hora básica de serviços para cobrir a despesa. Mas quanto de lucro eu quero? Não, eu quero 400% de lucro. Certo. Multiplique. Eu vou encontrar então que é R$ 20 a minha hora para eu ter lucro.
Perfeito. Então, minha hora é R$ 20. Quantas horas o processo vai durar? 50. Opa, 20 vezes 50, eu já sei então que se eu cobrar tanto, tá certo. 20 vezes R$ 50.000. Ah, é muito pouco, esse é só um exemplo. Também não tem escritório que a despesa seja R$ 500 mês. Mas entendam, existe sim maneiras básicas de encontrarmos uma forma de precificar. Sendo honesto com vocês, não adianta partirmos para fórmulas. Alan, você usa essa fórmula hoje? Não, eu não uso essa fórmula hoje. A fórmula que eu uso é bem maior do que essa, é 3 vezes maior do que essa. Mas por quê? É um processo de construção, é um processo de evolução. Tudo depende do estágio que você esteja profissionalmente, do tamanho do seu escritório, das suas responsabilidades, enfim, uma série de fatores. Mas entendam uma coisa, vocês precisam começar. E para começar, comece pelo mais básico. Porque isso já vai dar a sensação de vocês de vitória. E nunca percam de mente, o que vocês estão vendendo ao cliente vai ser justamente o preço. E aí, Ian, se você me permite, eu vou dar a continuidade aqui. Continue, uma por aguinha, favor. porque a garganta já tá... Enquanto você toma água, eu queria. Você falando essas coisas me fez lembrar sobre um caso que eu tive. Eu ainda advogava sozinho e esse cliente era do interior. E geralmente, quando a gente está começando, a gente sempre deixa para cobrar tudo no final, né? Aquela famoso contrato de risco que se fala muito. E eu fiquei pensando, não, se esse cliente está me falando tudo isso, ele realmente tem o direito, o final desse processo vai me dar um bom dinheiro. Eu ainda estava em home office e tudo mais. Só que aí a coisa desandou. Eu apertei, eu tinha muita coisa para cuidar e precisei me associar, conhecer os meus sócios, fiz a proposta, a gente montou, a gente formou uma equipe. Ok. Aí eu já tinha estrutura para cuidar desse processo e tudo mais. Aí o que que acontece? Esse cliente, ele tinha Alzheimer e tudo que ele tinha me dito era tudo distorcido. Só que eu vi uma pergunta aí perguntando sobre deslocamento. Se a gente cobra por deslocamento. E no meu contrato, desde quando eu advogava sozinho, eu já cobrava o deslocamento. E como ele era do interior, estava previsto. Óbvio, eu já cobrei tudo no final. Ainda vou ter que tirar do meu bolso para me deslocar para o interior? Não fazia muita lógica. E aí eu cobrei um valor X dele para me deslocar. Óbvio que deslocamento previa a quilometragem, a hospedagem e mais um plus. E passei. Ele me depositou. 2 semanas depois, ele morreu. Olha só, jovem advogado já tem uma adrenalina muito grande na carreira. E aí, o que acontece? Esse processo ele foi arquivado. E a única coisa que eu recebi dele foi o deslocamento. Então, se eu não tivesse previsto essa cláusula de deslocamento, talvez eu não receberia nada desse processo. Então, assim, respondendo até a pergunta sobre cobrar deslocamento, acho super válido. Se a pessoa ela quer efetivamente que você cuide do caso, resolva o problema dela, cobre o deslocamento, deixa especificado que isso é do cliente, mas ficou um aprendizado para mim. Então, é uma coisa assim que eu não vejo até com maus olhos, muito pelo contrário. Foi uma experiência válida e que eu sempre comento para os colegas. Tem uma advogada que eu conversei com ela esses dias, ela tem 10 anos de atuação, ela ia nunca vi isso em 10 anos. Eu falei, olha só que bacana essa troca de experiência. Mas pode dar continuidade, Ian. Não, perfeito. Trazendo para mim realidade também. Não, você cobra o input no contrato, como é que você faz? Entenda uma coisa, eu sempre cobro. Agora, tem vezes que está dentro do contrato dizendo a cada viagem o valor é tanto. Como eu tenho contratos, por exemplo, nós trabalhamos, na verdade, pelo escritório só com empresas. Então, um exemplo, nós temos uma base aqui em Campina Grande. Meus deslocamentos internos dentro de Campina Grande para a minha equipe já estão inclusas no contrato dos clientes. Mas vou ter que ir para Recife, me deslocar, fazer... Opa, deslocamento para Recife, eu cobro por fora. Um exemplo. Uhum. Mas tem outro cliente que qualquer deslocamento ainda dentro da cidade que precisa a equipe fazer vai ser cobrado. Enfim, sempre cobre.
sempre cobre. Ou embutido dentro do contrato, mas jamais um embutido em contrato de êxito. O embutido que eu coloco são contratos mensais que eu já tenho. Então, no valor que o cara me paga todo mês, já está dentro esse deslocamento. Mas jamais deixem de calcular. É o que a gente estava falando, Ian, de saber seus custos, saber suas despesas. Esse é um fator primordial. Outra coisa também que é importante destacar aqui pro pessoal. Como é que eu cobro? Como é que eu cobro? Cara, cobrar o preço não é um determinante. Alan, está errado. Cara, o preço não é determinante. Ian, se o preço fosse determinante, não teria cliente preferindo pagar 30 mil ao advogado João do que pagar 10 ao advogado Antônio. Quem nunca ouviu um caso desses? O escritório X deu uma proposta de 20 mil. O outro deu de 75. O cliente fechou com de 75. Foi o preço determinante? Não é, cara. Por quê? Fatores subjetivos é o que vão contar na hora de fechar o contrato. Fatores emocionais vão pesar muito mais na hora de fechar o contrato. Cara, se tu recebe o teu cliente, antes de recebê-lo, você... Desculpa aqui, só com o cômodo do nariz. Antes de receber o seu cliente, você precisa saber o que é que ele vai fazer no seu escritório. Então, quando você vai fazer a consulta com ele, você já sabe o teor do assunto. Você já tem estudado a matéria, você já tem estudado a causa. Você vai conseguir passar uma coisa a mais a ele, que é o quê? A segurança na informação. Se você vai atender o cliente e não consegue passar segurança, amigo, você, independente do preço que colocar, você não vai conseguir fechar esse contrato. Quanto mais segurança na fala, na ação você passar, maior a chance de fechar o contrato, independente do valor. E eu sempre falo, vai ter dois preços que nunca vai dar certo. Nunca vai ser bom. O muito baixo e o muito alto. Cara, se tu cobra muito alto, o cliente vai perceber. Se tu cobra muito baixo, ele vai desconfiar. Você trabalhando naquela margem, naquela zona, que nem vai estar tão baixo, nem tão alto, e conforme a realidade do seu escritório, vai dar certo. Esse é o caminho. Porque você tem que primeiro entender e estudar o cliente antes dele ir. Você tem que... Alan, mas como é que eu vou saber o que é que ele vai me dizer? Ele não quis adiantar o assunto. Eu não estou dizendo que é para você já ter estudado, ter feito um parecer antes de atendê-lo, não. Eu estou dizendo, o cara chegou no meu escritório agora. Pronto, um exemplo. Chegou no meu escritório agora, bateu na porta, quer tirar uma dúvida tal. Como é que eu vou saber qual o assunto? E em regra, você vai ter um estagiário, você vai ter uma secretária, você vai ter você tem alguém do seu lado. Em regra. Essa pessoa se dirige. Tudo bem, preciso falar com um advogado especialista imobiliário, tem doutor Ian. Certo, tudo bem. Doutor Ian está em reunião no momento, está num atendimento. A senhora poderia apenas informar qual o assunto da reunião, do que se trata, de maneira breve, que assim que terminar ele vai lhe atender. Pega-se essa informação, chega até Ian. Ian, tem Dona Maria, está lá fora, ela quer falar sobre isso, isso e isso. Tu sabe esse assunto, mas se tu não souber, pesquisa aí rapidinho. Opa! Quando Dona Maria entrar na sua sala, Dona Maria, vai receber Dona Maria. Tudo bem, Dona Maria? Aperta a mão dela. Senta aqui. Dona Maria, já estou sabendo que a senhora está precisando de um advogado em virtude de uma demanda X, não é isso? Sim, é exatamente isso. É muito comum esse problema, Dona Maria. É muito comum. Tanto que aqui no escritório nós já temos, enfim, infinidade de clientes sobre isso. Mas me conte mais detalhes. Cara, Dona Maria já vai ficar... Poxa, ele me recebeu na sala.
já sabia do assunto e eles têm muitos processos sobre isso. Olha só, ela já vai formando a opinião que Ian é o quê? Ian é especialista. Que Ian é autoridade nesse assunto e que Ian pode cobrar caro. Percebam, a precificação é a última coisa. Existe todo um processo para a gente chegar lá. E esse processo vai passar por questões subjetivas, de emoção, de autoridade, de atenção ao cliente. Ian, se o cliente está contigo aqui agora, cara, ele quer ser ouvido. Ele quer ser ouvido. Não fique no celular enquanto ele está na sua frente. Demonstre respeito, demonstre atenção. Escute o desabafo dele. Alan, o que isso tem a ver com precificação? Tudo. Porque essas coisas vão formar um raciocínio do cliente sobre você. E não se tem como falar de precificação sem falar disso. Atendimento, segurança na informação, fatores, Ian, subjetivos, que vão ajudar no convencimento do cliente. Ian, um exemplo, eu falei de margem de lucro de 100, 200, 300, 500%. Cara, se tu é advogado especialista, top em imobiliário, sua margem de lucro imobiliário, claro que tem que ser superior à margem de lucro quando você cobra no direito de família. Um exemplo, caso do escritório atue, que você não é autoridade nisso. Então, é um papo bacana, enfim, é um papo muito gostoso de ter, mas o pessoal tem que entender. Estamos em processo de eterna construção e que fatores subjetivos emocionais sempre vão pesar mais do que a precificação por si só. Todavia, controlar, ter noção, ter pleno conhecimento dos seus custos, das suas despesas, é um passo totalmente importante para então gerenciar. Porque eu não vou medir, eu não consigo gerenciar o que eu não consigo medir. Esse é o ponto. Você falou de uma coisa bacana que é o atendimento. Hoje a gente vive uma leva de atendimentos online. E eu já fiz atendimento online para o interior, para fora do estado. E o que acontece? Às vezes acontece da pessoa já ter o meu WhatsApp, cair e mandar mensagem. E às vezes eu peço para ela, falo bem assim, olha, manda um áudio para mim explicando o seu problema com todos os detalhes e tudo mais. E aí, óbvio que a pessoa manda, o cliente manda o áudio para você e ele fica ali na expectativa já de você responder rapidamente, tá? Numa conversa. E olha só, aqui é uma dica para os advogados que talvez ainda não conheçam isso, mas eu faço muito isso. A partir do momento que eu estou numa conversa, o meu WhatsApp ele não tem um visto, não tem um azulzinho. Só que quando você escuta o áudio, fica azul, mesmo você tendo desativado essa função. Só que eu tenho um grupo no WhatsApp que só é eu, só tenho eu. Então, rapidamente, o cliente mandou o áudio para mim, eu encaminho esse áudio para esse grupo onde só tenho eu, escuto e rapidamente busco informações que eu preciso para dar uma resposta pontual para ele. E isso funciona muito sempre. Eu e a Bianca, que é minha sócia que está na live, e o Léo também, a gente faz muito isso e dá muito certo. A gente acaba prendendo o cliente e o próximo passo é agendamento no escritório para vir aqui assinar o contrato e a procuração. Olha aí, pessoal, dica de advogado mesmo, viu? Essa daí, muito bacana. Eu faço uma coisa semelhante, eu tenho um grupo comigo mesmo, é um grupo que eu tenho no WhatsApp e que eu controlo tudo que eu faço lá. Por exemplo, tudo da atividade fim, eu vou colocando lá. Atendi um cliente via WhatsApp, gastei 15 minutos atendendo. Porque lá aqui no escritório nós fazemos o controle geral de todas as atividades, todas. Cada cliente tem a sua planilha, em que está tudo lá, tempo gasto, quem utilizou, quem gastou, enfim. A gente, exemplo, ontem eu tive uma reunião com o cliente X que durou 2 horas, o assunto é tal. Vou lá no meu grupo, reunião, cliente tal, assunto tal, 40 minutos. Recebi uma ligação do cliente, tratado de um processo, reunião, atendimento, cliente tal, tantos minutos. Então tem lá nesse meu grupo, tudo que eu faço, audiência, cliente tal, etc. 2 horas. Tudo que eu faço está lá registrado para quê? Timesheet que eu falei. Porque eu preciso saber quanto tempo cada cliente está me tomando. Porque essa questão do preço, a gente sempre está verificando se o contrato está condizendo com o que foi contratado. Porque se estourar,
Opa, chegou um momento do cliente eu pagar mais ou renegociar, enfim, alguma coisa vai ter que acontecer. Até para eu saber se eu realmente cobrei certo lá atrás ou não. Aí eu jogo isso nesse meu grupo comigo mesmo, aí depois eu peço para o pessoal passar limpo aqui no escritório, joga direto nas planilhas, as planilhas já dizem quantas horas deu, enfim, já faz todo esse jogo. Mas enfim, sua dica muito bacana. Olha aqui, doutor Leonardo, use meu grupo só para mandar comprovante de banco, agora vai ter outra função. Doutor Leonardo, eu espero que o doutor continue tendo muito comprovante de banco para enviar. Porque quanto mais boleto a gente tem, é sinônimo de maior faturamento. Que fature bem muito para ter bem muito comprovante de banco. É legal porque, assim, conforme a gente vai lidando com essa questão de tecnologia, a gente tem que adaptar o atendimento. Ontem, a cliente, ela diretamente me ligou, alguém passou meu contato para ela, e aqui no escritório é assim, Bianca faz o imobiliário e eu faço o trabalhista e algumas coisas de contrato. Perfeito. E aí eu recebi a ligação e ela perguntando, olha, meu filho foi contratado, contou todo o assunto. Na hora, ela me pegou porque eu não tinha a resposta. E é uma coisa muito delicada porque aconteceram coisas no mundo trabalhista especificadamente que deixaram os advogados mais estudiosos. A gente teve N medidas provisórias aí, então os advogados trabalhistas tiveram que trabalhar mais, estudar mais. Aí o que acontece? Na hora eu me lembrei, fiquei com a dúvida, só que aí a ligação caiu. No que a ligação caiu, uma colega minha, que é da Comissão de Direito do Trabalho e aluna da especialização, eu troco uma ideia, ela advoga mais tempo que eu. Na hora eu passei o problema para ela, ela me ajudou. Ian, ó, vai nisso aqui, tudo beleza. Na hora eu retornei para a cliente, eu falei, Bessi, o que aconteceu? Ela, a ligação caiu, meu crédito acabou. Eu falei, Bessi, pois então, eu já tenho a resposta da senhora. Mas antes de responder tudo para a senhora vai vir ao meu escritório assinar a procuração e o contrato. Eu tenho um horário para terça-feira, porque na segunda já estou com a agenda completa. Ela falou assim, não, eu vou sim, já me falaram muito bem de você e tudo mais. Aí eu passei a informação para ela do que eu precisava, se ela tinha como comprovar esses 2 pontos, que ela poderia vir na terça-feira e tal. Ela veio. Então, assim, a gente tem que ser um pouquinho meio que espertinho na hora do atendimento também, a poder, assim, se vira nos 30. E aí pra você não poder... Pode... Não, termine, pode terminar. Eu digo assim, para não perder o cliente, porque às vezes uma palavra mal colocada, o cliente bota em dúvida tudo que a gente falou e às vezes vai embora. Vai embora e às vezes poderia ser um bom cliente. E assim, até me lembrou de uma situação, determinada vez, estava fazendo um atendimento, era um atendimento online, pelo telefone, enfim. O cliente entrou em contato porque queria esclarecer uma situação de um processo, queria passar para o escritório, enfim. Lá vai, passou o número, pediu para a gente estudar e depois ligou para saber como é que poderia resolver. Atendi, quer dizer, eu liguei para ele, na verdade, sou fulano de tal, o senhor entrou em contato para tratar sobre o processo Y. Nós já realizamos o estudo completo do processo, tá certo? Nós vamos lhe passar qual o procedimento. O nosso trabalho já iniciou no estudo e eu vou dar continuidade na ligação com o senhor. Quando eu comecei dizendo, nosso trabalho já começou com o estudo, eu já dei o gatilho pro cara. Amigo, tu já tá me devendo. Ótimo. Como continuidade ao trabalho que já começou, eu vou explicar ao senhor agora o que é que vamos fazer para poder concluir. Ao final, o senhor informa. Se a gente parar aqui, o senhor vai pagar só pela consulta, ou então a gente segue, o senhor paga, no caso, pela consulta e pelo serviço. Cara, isso foi no meu primeiro minuto da ligação. Eu já joguei o gatilho pro cara, amigo, eu não tô aqui de graça, não é um favor, tu tá me pagando. Quando terminou a ligação, ele fez, certo, então me mande o boleto da cobrança da consulta. Quanto ao restante dos serviços, eu vou conversar com o fulaninho, mas eu te respondo já já, em poucos minutos. Mas ele terminou a ligação sabendo, eu estou devendo tanto. Isso a gente tem que aproveitar, a gente não pode deixar passar. Nós não somos uma ONG, pessoal. Ou a gente
também usa das estratégias, dos meios legais que nós temos de obter receita, ou não adianta depois ficar reclamando. Essa estratégia do Dr. Ian, simplória, essa que eu acabei de falar. Cara, eu dei o gancho pro cara. Enquanto mandar os trabalhos que já começamos, que já foi iniciado, ele, opa, eu tô pagando já. E é isso, vamos aproveitando como a gente pode. Como a gente pode, como a gente pode. Ser remunerado, ganhar dinheiro, não é crime. Coloque isso na cabeça de vocês. E às vezes a gente fica com um sentimento de culpa, né? Por às vezes colocar um preço tão alto e o cliente já de primeira aceitar. Eu pensei, nossa, mas será que foi tão caro assim? Eu ficar com dó do bolso do cliente. Mas às vezes eu acho que primeiramente precisa olhar pra gente. O tempo que a gente vai gastar naquela atividade, que às vezes é um processo que você não vai nem dormir. Você vai ter que se desprender. Já chegou cliente para mim, por exemplo, que ele precisava de uma liminar, porque aonde ele alugava, ele saiu, o dono fechou a documentação dele dentro do imóvel, precisamos de uma liminar urgentemente para executar, para poder retirar aqueles documentos. Aí eu falei para você, é o seguinte, a gente vai cobrar a partir do momento que a gente já conseguir essa liminar. Ok, deu ok. Então, assim, às vezes parece que a gente fica com aquele sentimento de, poxa, eu cobrei muito caro, sei lá, mas a gente esquece do que a gente vai fazer por ele, né, pelo cliente. Mas, Alan, eu queria muito que você falasse um ponto muito importante, que é a angústia. Por exemplo, passei o preço e o cliente ele não aceitou. Né? Como lidar com essa frustração? Porque às vezes a gente tem que ser psicólogos de nós mesmos para poder não ficar assim, poxa, perdi um cliente e agora? Quando que vai vir outro? Principalmente para quem está na advocacia autônoma, né? Que não tem aí, que não é contratado por um escritório grande e tudo mais. Há gatilhos que a gente pode identificar, a importância de ter foco. Bom, se esse cliente não quis pagar, eu vou continuar no meu foco para poder atingir aquele cliente que vai pagar. Perfeito, perfeito. Eu vou abordar a sua pergunta, Ian, sobre duas formas, certo? Primeira forma, o cliente não aceitou o preço, o cliente não topou. Peraí, você fez certo. Você cumpriu o script anterior. Não é nenhum script de 200 itens a cumprir. Eu tô aqui conversando tranquilamente com vocês. Dei 5 ou 6 dicas bobinhas, coisa pouca para cumprir. Não é uma coisa engessada, eu tenho que cumprir, tá. Não dá pra engessar a vida da gente, não. Não é mais prática. Eu faço o quê? Eu faço isso, isso, isso. Pronto, já deu. Eu cumpri o script básico para atender o cliente. Eu tenho que saber. Eu gosto de identificar a causa raiz do problema. Porque se o contrato não está sendo fechado, isso é um problema. Por que o problema está acontecendo? Então, vamos lá. Eu tenho que chegar qual o problema, qual a causa desse problema. Então, eu cumpri o script básico para fazer esse atendimento. Eu tinha autoridade, eu falei com autoridade, eu falei com segurança, eu tive postura, eu mostrei atenção, eu mostrei cuidado, mostrei zelo, mostrei resultado, mostrei experiência para o cliente. Tem que observar tudo isso. Vamos dizer que sim. Ao final eu passei o preço. Não o valor, eu passei o preço. Cuidado quando forem dizer o preço. Ian, vou dar algum exemplo. A gente já está entrando nos 10 minutos finais, mas enfim, Isso. eu vou. É importante destacar isso. Tem advogado, Ian, que fala o seguinte, já todo constrangido. Cabeça baixa, todo agoniado. Não, é porque... Se o cara começou com não é porque, isso vai dar errado. Não, é porque aqui, esse processo, o senhor sabe que vai durar tantos anos, a gente tem a despesa com o escritório, e a gente não pode também trabalhar muito baixo, mas a gente sabe da sua realidade. Olha, para o senhor, eu vou fazer 5 mil. 5 mil, tá certo? O cliente olha, aí você faz o quê? Não, mas veja só. Se o senhor quiser, a gente divide. A gente divide essa aí para o senhor, do jeito que o senhor quiser, a gente faz. Não se preocupe, não. Você deu o seu preço sem a menor segurança. Você não mostrou autoridade nenhuma nesse momento. Você já disse que para ele, especialmente, vai ser os 5 mil, porque ele não vai ter condição.
você já deu o parcelamento e está perto de dar o desconto, sem ele ter aberto a boca. Perceba, muitas vezes a gente faz as concessões sem o cliente nem pedir. Então eu já estou dando concessão, 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 concessão. Calma. É 10 mil? O preço é 10 mil. Pronto. Deixa o cara responder. 10 mil reais e nós trabalhamos da seguinte maneira: 25% agora, 25% daqui a tanto tempo, 25, 25, um exemplo. Pronto, explique como é que funciona. É assim. Mas você não vai já começar a dar desconto ao cara se o cara não pediu. Não vai propor parcelas mirabolantes se o cara não pediu. Porque até o parcelamento você pode usar como cessão. Não, tudo bem. Se o problema for só o preço, a gente pode parcelar para o senhor. 5 vezes tá bom? 6 vezes tá bom? Ah, mas Perfeito. eu não fechei, não sei o que, não deu. Pera, realmente eu não fechei, algum problema teve. Ou com o seu escritório, ou na hora de vender o serviço, ou com o cliente. Por quê? Talvez, Ian, talvez esse cliente não era para o seu escritório, ou não tinha um perfil do seu escritório, ou não era para ser o seu cliente. As regras da casa são suas, que você é o dono da casa. Se ele coloca muita banca, que é do jeito dele 100%, 100%, é só a casa de vocês. Então, primeira coisa, se valorizem. Ah, mas eu perdi o cliente. Entenda uma coisa. Dizer não é sinônimo de foco. Alan, você já negou o cliente? Já. Já neguei cliente, sim. Porque não eram matérias que o meu escritório atuava. Não eram matérias que nós tínhamos conhecimento. Não eram matérias que nós gostaríamos de despender esforço. Pessoal, as dores de cabeça que vocês têm, eu aposto, estão em processos pequenos, menores, processos que nem retorno financeiro vão dar. E a mente está tranquila com o grosso que dá retorno financeiro, com o grosso que a máquina está girando. Mas aquele processo de um tio, de um amigo, aquele processo que você já entrou sem querer entrar, aquele processo que você sabia que não ia ser bom a remuneração, não, eu vou pegar. Esses é o que vão dar a dor de cabeça. É os 20% que vai pesar nas suas costas muito mais do que os 80%. Então, aprendam a dizer não quando for correto dizer não. Aprendam que foco é dizer não, como colocou aqui a Zeina. Aprenda que ao dizer não, você não está recuando, negando receita. Você está dizendo, eu vou focar ainda mais para ter uma receita conforme os interesses do meu escritório, conforme a nossa realidade, conforme o nosso tipo de cliente, conforme de fato uma receita que vai ser positiva e não uma dor de cabeça para a gente. Nossa, é extremamente importante isso e profundo, né? Eu também já rejeitei cliente, inclusive rejeitei cliente na semana passada. Era uma cliente trabalhista que os cálculos foram feitos errado pela empresa, mas era muito pouco a diferença, não compensava para virar um processo no escritório, onde eu teria que atuar em audiência, talvez até rolasse um acordo. O que sairia dali? Eu não consegui visualizar, por exemplo, um pedido bom de dano moral. Então eu falei, olha, seu cálculo está errado, mas aqui para o meu escritório não compensa, a gente não trabalha com essa. E assim, talvez um ano atrás, você falou muito bem que a gente de um ano para o outro muda muito, talvez um ano atrás eu estaria assinando o contrato, procuração e tentando resolver esse problema, que me daria um problema, né? Que me daria um custo maior. Então, foco é dizer não, é muito bacana, é muito profundo e é muito verdade. A gente está caminhando aqui para os minutos finais. Eu já queria começar a agradecer você, porque o projeto ele passou a semana inteira e pelo que eu percebi é que a audiência se manteve firme até o final, que um tema que custa muito caro para a gente da advocacia, que é os honorários. Muita gente tem muito dilema em relação a como cobrar ou não. A gente tratou aqui de temas
extremamente importante. Para mim foi muito profundo, eu particularmente vou até refletir em algumas questões. Eu tenho certeza que para os meus sócios também, o Leonardo e a Bianca que estão na live, e agradecer o pessoal que está aí nos acompanhando desde o início, desde quando a gente começou essa live, e desde o início, desde a segunda-feira que a gente começou aí o projeto. As lives estão ficando salvas, e é isso, Alan, tá com você a palavra. Ian, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite que você fez desse projeto, enfim, de Jovem Advogado, você e seus sócios que criaram esse projeto. O tema que abordamos hoje é um tema de extrema relevância. É um tema que precisa ser visto com diferentes olhares. Nós, muitas vezes, focamos na ponta final e esquecemos do caminho que está atrás. É aquela coisa, a gente está olhando na ponta do iceberg e estamos esquecendo toda a base dele que está lá no fundo do mar. Essa é a grande questão. E precificar pode hoje ser um bicho-papão na sua vida. Mas se você estudar, se aprofundar um pouco em algumas áreas, as coisas vão melhorar. Entendam que precificar não é somente tratar de números. Você precisa saber como se portar na hora do atendimento, controlar a despesa do escritório, controlar os processos do escritório, estudar o processo antes, saber atender. É todo um caminho que vai chegar na precificação. E você não precisa começar na fórmula mais mirabolante, comece no mais básico. Só dê o primeiro passo. Quem deu o primeiro passo está na frente de quem não deu passo nenhum. É isso, Ian. Agradeço demais, demais, demais mesmo o convite. Todo sucesso para você, seu sócio no escritório. Todo sucesso no projeto de Jovem Advogado. O que precisar, conte comigo. Pessoal, que tiver gostado da live, acredito que o Dr. Ian vai postar nas redes sociais dele. Meu perfil tá aí também, Alan Queiroz DV. Peço que sigam, posto lá diariamente dicas práticas da advocacia. Quem está começando, quem terminou o curso agora. Enfim, tá aí meu perfil. Forte abraço. Muito obrigado pela audiência de vocês. Foi um papo que passou totalmente rápido. Muito obrigado a todos. É isso. Gente, agradeço a todo mundo que está aí nos assistindo. Alan, eu espero te encontrar aí numa próxima oportunidade, porque o The Jovem ele não vai parar. A gente teve feedbacks muito bacana. Várias pessoas que passaram por aqui tiveram insights muito bacanas durante toda a carreira. E é isso. Eu agradeço ao pessoal que está aí nos assistindo, que ficou nos assistindo até o final. E até uma próxima. Tchau, pessoal. Até mais. Falou, até mais.